Opa, e aí rapaziada, esse vídeo aqui é um repost de um vídeo que deu uns BOzinho. Eu e o editor deu uma mexida nele, então tá aí. Tem uma forcinha, por favor. Fiquem tranquilos, o vídeo de Pokémon ainda vai sair. É isso, fiquem com um tum-tum, irmãos. Opa, e aí? Se você não mora debaixo de uma caverna, já deve ter ouvido falar em SCP. Ainda mais que de uns tempos pra cá esse tema acabou ficando em alta. E como eu sou esperto, eu vou falar disso no momento em que ninguém mais liga pro assunto. Mas, de qualquer forma, o que é a Fundação SCP? Esse foi um dos fenômenos mais estranhos e interessantes da internet, sendo um universo de escrita compartilhada, onde qualquer um poderia ir e escrever sobre, o que no fim resultou em histórias incrivelmente assustadoras e bem elaboradas, que dividem espaço com as coisas mais bizarras que você pode esperar de uma história fictícia. A SCP surgiu com um post que simulava um documento secreto vazado desta fundação que falava sobre uma anomalia, essa que era o SCP-173. Com isso, diversos outros usuários passaram a criar seus SCPs, o que deu a necessidade da criação de uma wiki para catalogar esses SCPs. Isso era um filtro de qualidade para ver o que poderia ser um SCP. Filtro esse que eu não sei se funciona muito bem. Leave me alone! Procedimentos especiais de contenção. O SCP-3313 deve, uma vez recuperado, ser mantido em uma câmara de contenção de alto valor no andar 46 do local 88. Esta câmara deve utilizar pelo menos 2 dos campos sobrepostos de âncora da realidade de Scranton existentes naquele andar para suprimir os efeitos de alteração da realidade do SCP-3313. Indivíduos não estão autorizados a entrar em contato físico direto com o SCP. Esse SCP é o pênis decepado do Benjamin Franklin. E esse é só um dos bizarrões. Temos um SCP que causa flatulências fatais e um lobo stalker medonho que virou um furry. Eu não consigo, não dá! Não dá! Não dá! Eu não consigo! Não dá! Não dá! Mas vocês devem estar um pouquinho confusos. O que é a sigla SCP? O que são esses SCPs? Então, vamos lá. A SCP é uma fundação com o objetivo de assegurar, conter e proteger o nosso mundo de toda anomalia. Essas que são qualquer coisa que quebre as leis naturais da realidade, podendo ser desde objetos, locais, seres e muito mais. Indo de um espectro que passa por uma gosminha fofinha, até um lagarto imortal que quer destruir a humanidade. Essas anomalias são catalogadas com uma sigla SCP e uma sequência numérica. Além disso, a elas são atribuídas classes de objeto, essas que medem a dificuldade de conter a anomalia, indo de Safe, Euclide e Keter, da mais fácil de se conter até uma contenção quase que impossível. Hoje em dia existem bem mais classes, só que foda-se. Então, resumindo, a Fundação SCP é responsável pela contenção dessas anomalias que são nomeadas SCPs e que estão contidas em sítios da fundação ao redor de todo o mundo. Tem uma hierarquia bem complexa dessa fundação, que vai desde funcionários descartáveis, que com certeza vão morrer da forma mais horrenda possível, até o grande conselho O5, que são os caras que mandam na porra toda. Eu gosto como o quinto O5 pode ser um gato preto, porque gatos pretos são legais, né? Gravidez e câncer tá no mesmo nível. Mas se SCP hoje em dia é algo tão famoso, pelo menos conhecido, teve algum motivo. E eu acho que um fator crucial para essa fama da Fundação SCP são Let's Play de 2012. Não é tão A internet vem sendo muito importante para mídias de terror desde o começo dos anos 2010. Isso porque youtubers jogando jogos e forçando reações com os sustos que levam faziam o público ficar entretido e consecutivamente o jogo ganhava relevância. Tivemos muito disso com Amnésia, que o PewDiePie jogou, FNAF com Markiplier, mas isso é referência da gringa. Aqui muito de nós conhecemos essas obras com os nossos criadores de conteúdo. FNAF mesmo eu acabei conhecendo pelo Venom Extreme, por exemplo. E toda essa história serve para SCP, pois sim, a fundação tem diversos jogos, muito deles sendo uma bosta. Mas para nossa narrativa, os principais são SCP-087, um jogo de descer escadas, que quase infartou o Alan, e que depois teve SCP-087-B, um jogo de andar em corredores, que também quase infartou o Alan. Mas mediante esses sucessos, o desenvolvedor de SCP-087-B, Jonas Hikkonen, desenvolveu outro jogo sobre a fundação, jogo que não infartou o Alan, mas quase me infartou. SCP Containment Breach. Nome SCCP Sport Clube Corinthians. E eu vou jogar meu Euclide médio do jogo.
Ai, meu Deus, acordei. O jogo começa com a gente acordando em uma espécie de cela, onde a única coisa que temos pra interagir é um documento. Nele comenta sobre a nossa designação como classe D, de dedo no cu descartável. Os classe D são uma casta mais baixa dentro da fundação, são basicamente os ratos de laboratório que a fundação usa pra qualquer motivo idiota que provavelmente vai matar a gente no fim. E nós somos um desses caras, em um jogo de terror. Então a gente já sabe que a nossa vida não vai ser fácil como classe D 9341. Inclusive a gente não sabe muita coisa de quem somos, ao não ser por essa questão de classe D. É de se esperar que talvez a gente não seja alguém tão bom, já que quase todos os classe D são criminosos sentenciados à morte. Na tentativa de deixar essa fundação um pouco mais humanitária. O que eu não acho que funciona muito não, ainda mais porque alguns guardas da fundação chegam à nossa cela e nos escoltam pela fundação, devido a um trabalho que a gente vai realizar. Nossa, o mouse desse jogo é bizarro, cara. Você dá um toquinho, 360 do lado. Olha, outro carinha lá no fundo. E a gente pode ficar bem preocupado quando o local de destino é a sala de contenção do SCP-173, que inclusive ele é o que a gente vai lidar. SCP-173, o safado do jogo. Boneco feio da porra. Menino de papai ali, ó. E sim, a gente tá vindo limpar a bosta que esse bicho largou no chão. Mas antes de poder sujar as nossas mãos, a porta da cela de contenção do 173 começa a apresentar problemas, o que já é muito estranho. Mas bem, né? Em que circunstâncias um local repleto de entidades extremamente malignas e poderosas poderia ter algum problema? Ué? Como de costume, tudo dá errado, acontece uma quebra de contenção, ou melhor, uma containment breach. Nós percebemos o quão incompetente é esse pessoal da fundação. Graças a isso, todo mundo morreu, menos a gente. Com o poder do protagonismo e de salvar o jogo. Não, isso não é uma piada da minha parte. O personagem salvar o jogo faz parte da lore. Onde será que eu já vi essa mesma história? Então, mecanicamente falando, esse jogo se baseia na sua fuga da fundação, que tem seu mapa randomicamente gerado, mas com certas salas pré-definidas, assim como seus itens. Itens esses que acabam variando bastante. Encontramos desde cartões de acesso para salas trancadas da fundação, itens que são bastante úteis, como óculos de visão noturna, máscara de gás e até coisas bastante macabras, como uma mão decepada, ou algo completamente idiota, como uma pedra ou a própria Red Pill. Não parou pra pensar ainda que o que ela realmente quer é muito leitinho na boca? Spoilers, quando um item for bizarro, ele é um SCP, que vai ser extremamente útil ao ponto de curar qualquer doença existente, ou ele vai te matar da maneira mais estúpida possível. Ataque cardíaco. Escola de atores Sylvester Stallone. Esse jogo segue muito mais aquela ideia de jogo de terror de não lute, fuja, no literal sentido de que se houver uma SMG tática do lado do personagem, ele vai ignorar completamente e combater as anomalias com um anel de jade. Isso não é necessariamente um defeito. Jogos que te dão a possibilidade de contra-atacar os seus inimigos acabam tendo mais dificuldade pra me assustar. Afinal de contas, quando explodir a cabeça de alguém se torna uma opção, eu já não sou mais a vítima. Tchau, seu Madruga. Cara, que ódio aos pobres, velho. Ah, eu tenho. Por mais que essa ideia possa acabar entrando no repetitivo ciclo de corre e se esconde, coisa que aconteceria aqui, mas que graças a uma grande quantidade de inimigos diferente, você acaba nem sentindo o jogo ficar repetitivo. Não só o 173 escapou da sua cela, mas todo o sítio parece ter colapsado. E agora a gente tá trancado em um edifício que foi projetado pra ninguém sair, ou melhor, pra nenhum ser paranormal ultra poderoso fugir. E nós, um Zé qualquer, vamos ter que meter o pé daqui, enquanto as tais anomalias paranormais superpoderosas querem nos molestar. E essa é a premissa do jogo: fugir da fundação durante uma brecha de contenção. E essa fuga é a coisa mais pavorosa e odiosa que eu experimentei nos últimos tempos. Primeiramente porque nesse início de jogo a gente vai perambular pela zona de contenção leve, sendo uma seção do nosso sítio que possui SCPs da classe Safe Euclide, o que poderia indicar uma fase mais calma do jogo, mas não. Com quase toda a fundação tendo suas salas trancadas com cartões de acesso que vão do nível 1 a 5, nós vamos ter que primeiramente achar esses cartões, consequentemente achando diferentes tipos de SCP. Bizarro. A repercussão desse jogo é alto pra caralho, velho. Acho que é aqui, né? Aqui mesmo. Eu devia ter ido lá primeiro no SCP.
Filho da puta, que susto. Caralho, velho. Olha a bundinha preta dele. Como um crânio, tendo lembre-se escrito em alemão na sua superfície. E ao tocar nele, nos faz reviver as memórias de uma pessoa que, pelos documentos, nos levam a crer que estamos na Alemanha. Coisa que é corroborada por um guarda com roupas que o Kanye West usaria, se é que você me entende. E ao final da alucinação, ele nos mata, fazendo a gente retornar às nossas faculdades mentais. E infelizmente a gente ainda tá nessa porra dessa fundação. E a coisa só vai piorando com a gente encontrando uma partitura musical que nos faz querer completá-la com o nosso sangue, holofotes que mostram uma mulher sendo morta por uns bichos chifrudos, ou uma enciclopédia de doenças que faz você contrair a doença que leu. Isso tudo enquanto o SCP-173 vai aparecer diversas vezes em diversas salas nos momentos mais inoportunos possíveis pra te matar. E pela randomização desse jogo maldito, esse cabra desgraçado pode dar spawn na hora que você tá descendo de um elevador, ficar no canto de um corredor e quando você estiver passando correndo, é bye bye. Ou pior, te matar através de uma parede, porque esse jogo é velho, bugado e cagado. E por conta disso você perdeu um progresso do cacete, porque não salvou. Filho de uma cadela. Lidar com ele não é tão difícil, já que ele só pode se mover quando ninguém estiver olhando. Por isso é preciso grudar o zóio nele, tomando cuidado com o psicômetro. É uma barra que mede quando você vai piscar. É sim, tem isso no jogo. E depois você fecha uma porta e tu tá seguro, porque esse SCP bucha não consegue abrir portas. Mas cuidado, porque aparentemente ele pode te matar através de paredes. Que jogo fudido. Mas pelo menos existem vários documentos que falam sobre todos esses SCPs, que até pode ajudar a saber o que esses SCPs fazem, caso você saiba inglês. Ou caso o documento que você pegou não seja um arquivo do Epstein e tá todo censurado. Mas quem vai ler um documento? Bagulho chato pra caralho. Eu quero mesmo meter a mão nesse buraco pra ver o que vai acontecer. Mas não só de SCPs malignos vive o mundo. Tem vários deles que nos ajudam ou só não fazem nada a princípio. Como a chave azul. E o que ela faz? Ela é azul. Uma luz azul. E o que ela faz? Fica azul. Por enquanto, ela é só isso. Também temos a Red Pill, que te faz perceber as coisas que você realmente tem que fazer como homem. Põe o testículo no sol. E isso cura todas as doenças. O SCP, tá? Não pôr o saco no sol. Um dos mais úteis é um anel de jade, que nos protege contra muitos SCPs, inclusive aquela partitura. Mas o verdadeiro GOAT de todos os SCPs que nos ajudam é ele, o 914. Uma máquina que transforma qualquer coisa, deixando elas melhores ou piores. E ao longo de toda a gameplay, ele vai ser o nosso grande twin nessa jornada. Já que podemos melhorar nossos equipamentos, os óculos de visão noturna ele deixa com bateria infinita, ou sendo capaz de ver seres vivos à distância, faz o navegador conseguir captar a presença de SCPs, a máscara de gás cura os problemas renais que nosso personagem tem, assim a gente consegue correr mais de 3 metros, coisa que é essencial para a sobrevivência desse jogo, até mesmo deixa os comunicadores capazes de captar uma frequência única, dando uma mensagem secreta. A lista de coisas que esse SCP faz é gigante, só que a principal é melhorar os cartões de acesso. Inclusive a gente consegue no SCP-970 um corredor infinito que tem itens lá dentro, sendo um deles um cartão nível 1. Aliás, se a gente ficar muito tempo nesse SCP, aparece no nosso inventário uma nota muito estranha, um papel com as palavras Black and White escrito em uma espiral, que claramente é uma referência a Pokémon Black White. Let's go! Mas memes à parte, guarda essa info desse documento, ela vai ser importante mais pra frente. Depois de tanto zanzar pela fundação, nós encontramos passagens que nos levam à zona de contenção pesada, mas as portas estão travadas pelo sistema de segurança, então a gente vai ter que ir até a sala de segurança para liberar essas portas. Mas isso é o gatilho que faz o anticristo entrar em nossas vidas, o SCP-049. O médico da peste que nos persegue, ele não é tão rápido, mas acredite, ele é um dos mais inconvenientes desse jogo, geralmente aparecendo em corredores fechados, tampando o nosso caminho. E diferente do 173, ele é capaz de abrir as portas que não necessitam de cartões de acesso, o que faz com que, mesmo ele sendo lento, continue muito chato de despistá-lo. Você pode ter ajuda com o SCP-714, o anel de jade que te deixa imune ao 049, mas em troca o seu fôlego acaba diminuindo drasticamente, o que atrapalha muito, ainda mais na Heavy Zone, a segunda parte do jogo, onde o 049 aparece
várias vezes, e grande parte dessas vezes junto com outras anomalias, como o 173, os SCPs 966, que são invisíveis e adoram travar o seu caminho. Ou pior, na minha gameplay, o maldito do 049 apareceu na parte onde temos que passar pelo SCP-096. Como deu pra ver, esse SCP tá no nicho das anomalias bem escritas e que são extremamente interessantes, tendo até entrevistas da SCP com cientistas na sua página. Inclusive, o dublador dele lá é o mesmo daqui, extremamente marcante com suas frases. Mas meus elogios a eles acabam aqui no vídeo, porque eu te odeio o SCP-049. Ele é um dos principais perseguidores do jogo e vai correr atrás da gente ao longo de toda a gameplay, sendo inconveniente pra caralho. Esse médico dos infernos, por algum motivo, é o best de todos os SCPs da Fundação. Ele vai sempre aparecer no momento mais inoportuno, com você já sendo perseguido por outras 20 anomalias de uma vez. E pra ele, foda-se as portas. Ele abre diferente do 173. Assim, esse arrombado é persistente pra cacete nas suas perseguições. E, ops, ele te mata com um hit só. Então, boa sorte, paizão, pra tentar passar por ele nessa instalação que só tem corredores estreitos. Forma mais eficiente de se livrar desse médico maldito é se trancar numa sala com cartão, que ele não vai poder entrar, e assim você vai acabar ficando seguro. O SCP-106, o Homem Velho, ou Larry Radical, esse é um nome que tá no jogo, diferente a ele. É outra anomalia que vai passar o jogo perseguindo o nosso Boom Boom. Mas esse velho coberto por fezes é uma das anomalias que mais te traumatiza. Você tá tranquilo no seu canto, fazendo sua atividade de costume, quando do nada você vê um velho todo carcomido saindo do chão. Isso é perturbador por si só perde pelo fato que ele atravessa paredes. Então você pode correr o quanto quiser, ou até mesmo pegar um elevador que ele vai te alcançar e te esbagaçar enquanto ri da sua cara. Velho, filho da puta. E você pode se perguntar como se lida com uma porra dessa, e bem, as formas de lidar com o 06 é através dos portões de Tesla, que são portais que eletrocutam qualquer um que passe, mas como ele atravessa paredes, ele pode só contornar essa parada e te matar. Que legal. Por isso, a coisa mais eficaz pra se lidar com o velho é o comunismo, uma máscara soviética que te transporta pra outra dimensão, e assim você se livra do Larry Radical por um tempo. A gente, além de ver ele efetivamente caçando o nosso Furebs, a gente também acaba vendo vários vestígios desse SCP na Fundação, como manchas negras que ele deixa por onde passa, até mesmo algumas de suas vítimas. A gente até encontra uma enorme poça de lodo preto, e é possível entrar dentro dela, caindo assim na dimensão bolso, um lugar que a gente também pode parar quando o 106 nos alcança. E aqui é tipo a Silent Hill desse SCP, sendo um universo distorcido meio ilógico, mas que é possível escapar caso você tenha muita sorte ou manje dos esqueminhas de usar um óculos de visão noturna para ver os corredores corretos de se seguir. O mais interessante é que essa SCP tem parte muito importante no plot do jogo. Mas como a gente já liberou o acesso à sessão de contenção pesada, vamos deixar esse papo de lore pra depois. Que dá início à parte que eu considero mais chata desse jogo, cara. Filho da puta de bicho, cara. Ah, se fuder. Entrar na zona de contenção pesada significa dar início ao inferno nesse jogo, pois essa parte é onde o combo de SCPs começa de verdade. É muito comum aqui que ao menos duas anomalias te persigam simultaneamente, ainda mais com a adição de outra SCP, ou no caso, SCPs, que são esses malditos cabras invisíveis. Os 966 são descritos como os humanoides que caçam suas presas através da privação de sono, mas que aqui eles são mais assustadores, pois são capazes de te bater, principalmente travar você no corredor, deixando o caminho livre para uma morte que provavelmente vai te chutar. Mas de qualquer forma a gente quer sair logo daqui, então vamos nos objetivos. Primeiramente, nós encontramos um elevador que irá nos levar para os geradores deste sítio, assim como também para a zona de contenção do 049. Ao chegar lá, vemos o corpo de diversos guardas caídos no chão, mostrando o perigo do 049 que conseguiu facilmente passar por eles. Se bem que até o momento a gente não viu nenhum deles fazendo
nada além de morrer. Então não sei o quão bom e efetivo esses guardas são. De qualquer forma, a força cai no momento que chegamos aqui embaixo. Com isso, reativar os geradores é a nossa prioridade. Mas ao fazer isso, todos os guardas se levantam como espécies de zumbi. Isso pois foram transformados em SCPs 049-2. Corremos em direção ao elevador para tentar fugir daqui, mas o 049 aparece dentro daquele elevador, nos obrigando a virar o Ronaldinho Prime para driblar todo mundo e sair daqui. Bizarro! E acaba aqui escapando do 049, a gente vaga até encontrar a sala de contenção do 106. E eu jamais vou perder a oportunidade de prender esse fela. E por sorte, ao longo do jogo, nós vemos instruções de como conter o Larry Radical. E sim, eu gostei muito desse nome. E bem, para isso a gente vai ter que fazer algo meio cabuloso. A gente liga a transmissão de áudio da cela do 109 e descobrimos que tem um classe D lá dentro, preso a uma máquina. E o que a gente vai ter que fazer é quebrar o fêmur dele. Com isso, os surros de dor do classe D irão atrair o 109, porque ele é do mal e gosta de ver as pessoas sofrerem, sei lá, uma merda desse tipo. E quando ele começa a se manifestar na sala, devemos ligar um campo eletromagnético e erguer a gaiola para que ele não consiga entrar em contato com nenhuma superfície, assim não podendo atravessar as paredes ou entrar em sua dimensão bolso. Basicamente, a zona de contenção pesada, a princípio, é só esse grande percurso entre o início do jogo na zona de contenção leve até o final dele com a entrada do sítio. Basicamente, a gente vai se deparar com vários SCPs até encontrar algum caminho para entrada. Parte dessas novas SCPs que a gente encontra são bem interessantes. Aquela pílula que é capaz de curar qualquer coisa possui 2 exemplares nessa parte do jogo, com uma delas sendo entregues por outra anomalia, o SCP-035, uma máscara clássica de comédia, sendo capaz de controlar o hospedeiro, matando-o no processo com um líquido corrosivo a qual se espalha. Essa SCP nos tenta convencer a libertá-la para que possamos fugir juntos como twins. E para ganhar nossa confiança, ele entrega a senha de uma sala com a SCP-500, a tal pílula que eu acabei de citar. Eu acabei soltando ele, mas no fim ele mete o pé e fala que não vai levar a gente junto. Ele só usou a gente e largou a gente no meio do caminho. Então, meio que é isso. Eu libertei um mal perigosíssimo no mundo, mas foda-se, a fundação não é minha. Mas em compensação, a gente conteve um vírus mortal, o SCP-08, tocamos um sino que me deixou esquizofrênico e até encontramos um caixão que faz aparelhos eletrônicos apresentarem mau funcionamento, com os monitores mostrando imagens grotescas que te fazem desviver. Não, o gatinho é mais da hora. Ah, puta viradíssima, irmão. Mas enfim, a gente acaba achando uma SCP que não conseguimos acessar, o 079. Então, na busca pela saída da zona de contenção pesada, nós nos deparamos com o 096, que eu não consegui ter contato direito, porque o 049 e os 966 apareceram no mesmo instante. Com isso, a gente finalmente sai da zona de contenção pesada e chegamos à zona de entrada da fundação. A zona de entrada, a primeiro momento, parece um local bem mais tranquilo de se andar. Primeiramente, seus corredores brancos com faixas laranjas e bem iluminados tiram um pouco da tensão que causava o aspecto mais industrial da zona de contenção pesada e o clima mais melancólico da zona de contenção leve, com seus ambientes preto e branco mal iluminados. E sem contar que essa área tem bem menos anomalias, e as que tem em grande parte são menos assustadoras, como a massa de fios cheias de olhos que fica procurando um tal de Eric e que te deixa surdo se mexer com ele. E isso pode parecer assustador, eu sei, mas para mim eu só achei ele um querido. Junto dele temos uma máquina que te dá qualquer líquido existente. E eu com certeza peguei algo estúpido como sêmen. Talvez o mais interessante aqui seja a porta que podemos abrir com a SCP-860, indo assim para uma dimensão completamente lírica, uma espécie de floresta azul, onde seguimos uma trilha infinitamente, achando documentos de alguém que parece ter se perdido aqui e está sendo caçado por alguma criatura. Na verdade, eu acho que o demônio da privada é o SCP mais assustador daqui, que ele fica falando que vai abusar a gente no banheiro. Bizarro. Porém, toda essa tranquilidade não poderia durar pra sempre. Os portões A e B estão bloqueados, então aparentemente não tem como sair daqui. E pior, durante a passagem da zona de entrada, escutamos uma mensagem da fundação, avisando que a força-tarefa Ninetail Fox foi autorizado a entrar na instalação. E esses caras vão resolver a porra toda e não duvide deles. A Mobile Task Force é a elite dos guardas da fundação, e a Ninetail Fox é uma de suas equipes. O que poderia deixar a gente feliz, afinal de contas eles conseguem até mesmo capturar 173, mas infelizmente eles têm autorização de dar cabo de qualquer funcionário não evacuado. E nós, ainda por cima, somos um classe D. Então meio que foda-se a gente levar uma bala na testa. Mas sim, isso vai acontecer, porque todos os membros possuem aimbot e wallhack, onde numa janela de meio segundo que te vem, eles acertam o maior HS de todos os tempos e você é clipado como um boteco.
Com toda essa situação, é necessário pensar em uma forma de abrirmos nosso caminho para os portões. E a solução de nossos problemas é o centro elétrico da fundação. A gente vai desafiar o controle remoto das portas, o que não vai liberar os portões pra gente fugir da fundação, mas vai permitir a gente acessar a sala do SCP-079. Item número SCP-079, classe de objeto Euclide. Procedimentos especiais de contenção. SCP-079 deve permanecer guardado em uma câmara de tranca dupla, no armazenamento geral de segurança do sítio 15, conectado com um cabo 120 W a um pequeno arranjo de baterias e painéis solares. Funcionários com autorização de nível 2 ou superior podem acessar SCP-079. Em nenhuma circunstância, SCP-079 deve ser conectado a uma linha telefônica, rede de internet ou tomada. Nenhum periférico ou dispositivo de mídia deve ser conectado a SCP-079. Descrição: SCP-079 é um microcomputador XD Sorcerer construído em 1978. Em 1981, seu dono, falecido, um estudante de segundo ano da faculdade de tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial. De acordo com suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse continuamente, se aprimorando com a passagem do tempo. Seu projeto foi concluído alguns meses depois e, após alguns testes e ajustes, perdeu o interesse e mudou para outra marca de microcomputador. Ele deixou o SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu do objeto pelos próximos 5 anos. Não se sabe quando o SCP-079 ganhou sem ciência, mas compreende-se que seu software evoluiu a um ponto que não deveria ser suportado pelo seu hardware, mesmo no mundo de fantasia. SCP-079 percebeu este fato e, em 1988, tentou se transferir através de uma conexão modem por linha telefônica para o supercomputador Cray, localizado em... O dispositivo foi bloqueado, rastreado e entregue à fundação. A IA completa se encontrava em uma fita cassete gasta, mas funcional. SCP-079 encontra-se atualmente conectado por um cabo RF a um televisor preto e branco de 13 polegadas. O objeto passou pelo teste de Turing e é basicamente conversacional, embora seu tom seja rude e odioso. Devido à sua memória limitada, SCP-079 só consegue se lembrar de informações recebidas nas últimas 24 horas. Apesar disto, o objeto não esqueceu seu desejo de escapar. Ao entrar em contato com esse SCP, ele afirma ser o responsável direto pela quebra de contenção da fundação. Esse diálogo, somado a diversas pistas espalhadas pelo mapa, nos permite reconstruir toda a história por trás do jogo. Para entender a lore, primeiro eu preciso te apresentar a Insurgência do Caos. Dentro do universo SCP, ela é uma organização antagonista à fundação. Enquanto a fundação busca ocultar as anomalias, a Insurgência quer exatamente o oposto, revelar sua existência ao mundo. Os motivos variam bastante de história para história. Cada autor interpreta esse grupo de uma forma diferente. Porém, no contexto desse jogo, a Insurgência parece seguir a ideia dos ex-funcionários da fundação que acreditam que a humanidade só pode evoluir cientificamente se tiver conhecimento das anomalias. E por que esse grupo é tão importante aqui, você pode se perguntar. O local onde estamos é um sítio modular. Ele foi projetado para ser um sítio de contenção ideal, capaz de abrigar diversos SCPs com o máximo de eficiência. Esse projeto foi idealizado pelo Dr. George Maynard como uma solução temporária, enquanto os sítios originais, danificados por ataques da insurgência, passavam por reformas. Suas anomalias seriam realocadas para o sítio modular. É por isso que encontramos aqui tantas SCPs extremamente perigosas vindas de diferentes locais. Mas se esse sítio era tão avançado e tão eficaz, como a contenção falhou? Aqui é o ponto-chave da história. Em determinado momento, encontramos o Dr. Maynard, ou melhor, o que sobrou dele, sendo expelido da dimensão bolso do SCP-106. Ao entrar nessa dimensão, descobrimos a senha de acesso do seu escritório. Já na zona de entrada, a gente consegue entrar na sala dele e encontramos pistas bem reveladoras. Sobre a sua mesa, há um documento com a frase: "Você fez isso ser bem fácil. Bom trabalho, Fundação." Além disso, encontramos um monitor com uma conversa arquivada entre duas pessoas, contendo apenas 2 mensagens curtas. Ele está solto, logo em seguida por procedendo. Essas evidências deixam claro que o Dr. Maynard era na verdade um membro da Insurgência do Caos, em conjunto com outro infiltrado. Ele arquitetou todo o plano de sabotagem logo no início do jogo. Ouvimos pelo alto-falante da Fundação um aviso sobre um erro de contenção do SCP-106. Esse erro foi causado pelo agente Skinner, outro membro da Insurgência. O mesmo que diz: ele tá solto. O plano era usar a SCP-106 como distração, criando o caos necessário para Maynard alcançar o SCP-079, assim concedendo a ele controle total do sítio. O 079 passa então a quebrar sistematicamente a contenção de todas as anomalias, dando início ao verdadeiro inferno que a gente tá enfrentando até aqui no jogo. No confronto final, cara a cara com o SCP-079, somos obrigados a barganhar. Em troca de devolvermos a ele o controle das portas que havíamos removidos para chegar até aqui, ele vai abrir os portões e nos permitir escapar. E com isso a gente pode seguir
e aos finais do jogo. São basicamente 2, mas com algumas variações nele. Primeiramente temos os finais do portão B, que é o final mais fácil de conseguir, com mais variações, e que todos são uma merda. Porque basicamente você vai chegar numa sala trancada e as 3 variações de finais só servem pra você decidir como você quer morrer. Baleado pela força-tarefa ou explodindo todo mesmo. Mas já o portão A é bem diferente. Nele temos 2 variações que vão depender se 106 está contido ou não. Se ele estiver contido, nós seremos capturados pelos agentes da fundação. Com o 06 livre de sua contenção, os guardas são atacados e com isso a gente consegue fugir. Mas ao fim, nós somos encontrados pela insurgência do caos. Mas algo extremamente curioso sobre esses finais, principalmente a qual a fundação nos pega, é que nos créditos escutamos diálogos na qual membros da fundação nos catalogam como um SCP. Eu acabei não falando muito sobre o nosso protagonista, e isso não é por acaso. Grande parte do que sabemos sobre ele vem de detalhes espalhados pelo jogo, principalmente por meio de itens nostálgicos obtidos com a SCP-1162. Esses itens revelam fragmentos do passado de Benjamin Oliver, o nosso protagonista. Benjamin era um cientista da fundação, até conduzir experimentos não autorizados envolvendo a chamada espiral de Geostat. Como punição disciplinar, ele foi rebaixado à classe D e teve suas memórias expurgadas. Mas afinal, o que é essa espiral de Geostat? A única pista concreta está em um documento que pode aparecer no inventário quando estamos na SCP-970. A junção do preto e do branco formando uma espiral. E essa espiral simboliza na prática uma conexão direta entre o jogador e o personagem. No jogo podemos salvar e carregar o progresso. Isso não é só uma mecânica, é parte da narrativa. Nós precisamos morrer para aprender. Cada vez que um save dá errado, a gente praticamente está criando uma realidade alternativa que nós, como jogadores, conseguimos enxergar. Assim como uma entidade capaz de observar essas realidades paralelas, usamos esse conhecimento para guiar o Benjamin para outra rota. E por isso, no final, quando somos capturados, os cientistas afirmam que é praticamente impossível fugir daquele sítio, a menos que você soubesse exatamente o que ia acontecer, ou se já tivesse vivido aquilo antes. E esse é SCP, Containment Breach. Esse é facilmente um clássico dos jogos de terror e disparado a mídia mais conhecida do universo SCP. É um jogo cheio de boas intenções, só que de boas intenções o inferno tá cheio. Eu gosto muito da temática, da lore e da vibe geral que esse jogo traz, mas se você for jogar, eu já vou avisando, se prepare mentalmente. O jogo é difícil, injusto e frequentemente frustrante. Ele é um indie antigo, feito praticamente por uma pessoa só, então sim, ele é mal polido, ele tem bugs que atrapalham até destroem a sua experiência. A Alt-Tab pode simplesmente crashar ou travar o seu PC. Softlock por salvar o jogo no momento errado é extremamente comum e perder horas de progresso é algo que vai acontecer bastante contigo por causa disso. Mesmo assim, ainda é um bom jogo. Dá pra sentir um carinho de um fã em cada detalhe, mesmo no meio de tantos defeitos. Pra mim, a maior qualidade do jogo é mostrar o que a SCP realmente é. Não é só sobre monstros bizarros que querem te matar, mas anomalias estranhas no geral. Algumas são letais, sim. Outras são só estúpidas, idiotas e completamente sem sentido. E isso fica perfeitamente claro no final do jogo. Quando os guardas da fundação veem que o único sobrevivente de todo aquele caos tira do bolso um baseado, cartões de crédito e um copo cheio de porra. Eu nunca passei mal tomando leite. Eu acho que essa sequência sozinha resume tudo o que eu tinha pra dizer sobre SCP.